Pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Alan, trazendo aqui mais um vídeo para vocês do modelo Liberal Popular Soberania. Modelo que está ligado a um livro que eu estou escrevendo e estou pretendendo através desses vídeos trazer os aspectos que estão sendo abordados nesse livro para discussão e também para apontamentos, visto que por não ser dono da verdade é interessante eu expor e receber críticas que possam fazer com que o modelo seja mais coeso. O objetivo desse vídeo é estar falando sobre a divisão dos poderes dentro do modelo proposto. Atualmente a gente tem aqui, na maioria das democracias, a gente vai ter três grandes poderes: legislativo, executivo e judiciário. A função do poder desses poderes é justamente de diluir o poder principal. Principalmente porque quando eles foram propostos, eles estavam vindo em contraponto às monarquias absolutistas. Principalmente através de um filósofo bem conhecido, que é Montesquieu, que ele era um grande defensor desse modelo. Todavia também essa ideia de diluição dos poderes é bem mais antiga. Ela ocorria desde o tempo grego. Então lá você já tinha filósofos apontando essa necessidade de diluir o poder que estava na mão normalmente da aristocracia. No nosso modelo, a gente vai continuar tendo essa ideia de legislativo, executivo e judiciário. Ela é uma ideia boa. Porém, a gente vai estar trabalhando com conceitos que tentam diluir um pouco mais esse poder. Qual o objetivo? Justamente para dar mais voz ao povo. Lembrando que a ideia de soberania nesse modelo, ela é de dar uma voz plena à população. É fato também que as constituições como a do Brasil, elas têm sim seu nível de soberania. As pessoas são soberanas. Se eu não estiver enganado, eu acho que é o artigo 14 que fala de soberania popular. Então, é isso que esse aspecto ele precisa ser mais aprofundado e é isso que a liberal popular soberania tenta trazer. Por exemplo, o conceito de poder é uma palavra um pouco forte dentro do sistema. Ele pode sim ser usado, mas em geral usamos o termo para assembleias, não poderes. A gente vai ter assembleias constituídas por iguais, e esses iguais são sentidos iguais literalmente, entre si e no povo como um todo. Não há distinção, porque você é um político, você não tem nenhum benefício por ser um membro dessa assembleia. Benefício é você é como qualquer um trabalhador servindo ao Estado. E as assembleias são Assembleia Executiva. Qual é a distinção dela para o Executivo padrão? É que dentro dessa Assembleia você não vai ter uma chefia de Estado ou de governo. Você vai ter líderes de áreas específicas de atuação, como a saúde, a educação, a segurança pública. Então, esses líderes, eles vão liderar uma instituição já pré-definida, formada por pessoas concursadas que vão atuar dentro daquela área específica. Esses líderes, eles precisam ter comprovação de tempo de carreira naquela área e formação acadêmica. Porém, essa formação acadêmica não será obrigatória para todas as áreas. Por exemplo, um policial militar, por exemplo. Ele pode não ter uma formação superior, mas tem a atividade diária dele, e isso valida que ele tem conhecimento daquele aspecto. E se ele atuar bem, vai ser um bom gestor naquela área, se ele tiver suas capacidades de gestão. Além dessa assembleia, a gente vai ter a Assembleia Legislativa. A função dela é como as assembleias legislativas comuns que a gente tem nas democracias como a do Brasil. Vai ser um grupo de pessoas eleitas para dialogarem sobre leis, propor, modificar, excluir leis existentes. E essas assembleias, a Assembleia Legislativa, ela tem uma peculiaridade. Ela é dividida em dois grupos. Um grupo plenamente formado por qualquer membro do povo, qualquer pessoa que queira se representar um grupo, uma entidade, elas vão poder ser eleitas para essa área. E um outro grupo, que também são iguais, eles se complementam, que é de pessoas obrigatoriamente formadas na área na área jurídica. Esses membros, eles se complementam no seguinte aspecto. Um grupo, ele vai vir com um grande amparo para ideais daqueles grupos. E o outro, com a ideia de ter conhecimento jurídico para ser aplicado. Dessa forma, as assembleias, quando tiverem as comissões, por exemplo, elas vão ter um conceito jurídico muito mais forte. Justamente porque nesse modelo da liberal popular soberania, não existe assessores pagos pelo governo, pelo setor público. Se você quiser ter qualquer tipo de assessoria, vai ser paga do seu próprio salário.
Então, esses grupos, eles têm essa ideia de se complementarem para que as discussões sejam mais bem elaboradas e que as propostas que saiam de lá sejam embasadas em leis. E ademais a gente vai ter uma próxima assembleia que é a Assembleia Jurídica. Essa Assembleia Jurídica, ela também é um pouquinho diferente do judiciário atual que nós temos na maioria dos países, no seguinte aspecto. A gente vai ter que na França, na primeira Revolução Francesa, você vai ver que o judiciário era eleito. Então o povo elegia os ministros. Porém, devido a problemas dentro da própria estrutura, o judiciário passou a ter seus membros indicados pelo executivo e validados pelo legislativo, coisa que até hoje ocorre no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo. No modelo da Liberal Popular Soberania, os juízes eles vão entrar através de concurso público, comprovando suas capacidades, e o concurso público não é apenas uma prova, é uma prova, mas várias outras etapas que comprovem a capacidade daquele cidadão de exercer a função que ele está se propondo a fazer. E uma vez que ele esteja lá dentro, ele vai galgando mais cargos, vai subindo dentro da hierarquia da estrutura. E essa hierarquia, ela vai considerar seu tempo mais provas internas. Isso que vai fazer você subir de cargos. O cargo mais alto dentro do judiciário vai ser a formação da Assembleia Judiciária. O que é essa Assembleia Judiciária? São membros eleitos, aí sim eles são eleitos. Digamos que o cargo anterior aos membros dessa Assembleia, vamos só dar uma exemplificação, seja o desembargador. Então esses desembargadores, eles vão ser eleitos para cargos temporários. Apenas esses membros aqui vão poder se candidatar. E vão ser eleitos pelos demais membros. Todo mundo que faz parte do judiciário vai poder votar. Lembrando que o judiciário não é só juízes, vão ter os outros cargos também, como promotores e afins. Eles também vão ser concursados e vão poder evoluir dentro da estrutura. E esses ministros, nesses cargos temporários, eles vão atuar para mantimento, como se fosse administradores de fato da instituição, e também dentro do aspecto de relação com os demais poderes. Por exemplo, se o legislativo cria uma lei, mesmo com toda essa estrutura, que não é juridicamente ok, vai contra alguma lei federal, a função deles é dizer, tá errado, aspecto esse, refaçam. Entendeu? Então eles vão estar atuando nesse sentido. Inclusive no próprio executivo. Se o executivo fizer qualquer coisa que venha a atentar contra minorias ou contra a própria legislação, a função do judiciário também atua diretamente nisso, bem como o legislativo. E a última assembleia é a Assembleia de Contas. A função da Assembleia de Contas é fazer estudos para definir os gastos públicos, principalmente do executivo, mas também com o funcionarismo público e demais estruturas públicas. Como eles atuam? Eles vão fazer um estudo e vai definir, com base em parâmetros funcionais, como por exemplo, exercícios anteriores, situação atual. Por exemplo, hoje a gente está vivendo uma pandemia. Então, automaticamente subentende-se que as despesas com saúde serão maiores. Então, todo esse estudo feito por pessoas técnicas, concursadas, vão definir os tetos para que cada área do executivo, por exemplo, atue. E, se for necessário passar desses tetos, o executivo vai entrar com um pedido de reajuste dentro do legislativo. O legislativo vai organizar isso para fazer uma proposta de uma lei de mudança. E esse pedido vai para essa Assembleia de Contas, que vai fazer o reajuste e vai dizer, execução tal vai precisar, por exemplo, digamos, turismo vai precisar perder um pouco do seu orçamento para a gente poder aumentar na saúde. Então, essa é uma das funções que ela vai ter dentro do Estado. E ela também vai ser amparada, por exemplo, por uma autarquia, que é a autarquia ligada aos estudos matemáticos e estatísticos, que faz parte também dessas estruturas independentes que vão diluir o poder. As próprias universidades e escolas. Lembrando que toda a educação é federalizada. Ela não tem essa etapa como no Brasil de federação cuida do nível superior, estados dos níveis intermediários e municípios dos níveis mais básicos. Não, aqui tudo é federalizado. Logicamente, o controle da criação da escola vai ser nos municípios.
mas é federalizado as leis gerais. Desculpem, as leis gerais são federalizadas e os municípios controlam, o orçamento vai para os municípios e eles vão controlar isso. Como vai ser distribuído as escolas e tudo mais. Mas, logicamente, por diretrizes federais. E uma vez que uma universidade ou uma escola elas são instituídos seus líderes, sejam reitores ou sejam presidentes daquelas escolas, diretores no caso. Essas pessoas elas vão ser responsáveis por gerir o orçamento. Então, por mais que ela esteja alocada dentro do município, tanto uma escola de educação básica como uma universidade, ela vai ser gerida pelos membros daquela escola. A receita vai chegar lá e eles que vão usar essa receita como for possível. Logicamente, ela está atendendo, não tentando, assim, atendendo a necessidade daquela comunidade. E essa é mais uma das ideias da diluição do poder. Hoje a gente tem, por exemplo, que o MEC ele determina que o capital vai para as escolas, vão também para as federações, estados e municípios, e os governadores depois vão distribuindo. Então, assim, é uma estrutura muito burocrática. Então, a ideia primeira é desburocratizar essa estrutura e fazer com que esses capitais vão diretamente para as mãos das pessoas que vão atuar na educação. Lembrando que a liderança do executivo na educação, ela define diretrizes, ela não define exatamente o que vai estar sendo feito dentro das escolas. O que vai ser feito das escolas é a definição das escolas. Lembrando que a ideia do Estado, o Estado é uma coisa muito grande, você não tem como definir uma aplicação padronizada para todos os cantos do planeta. Cada povo pode ter um interesse diferente. E essas pequenas diferenças são tratadas dentro das escolas. As escolas vão ter sim diretrizes, mas essas diretrizes são como a Constituição Federal. Elas vão definir um amparo geral do que é necessário, o que não pode ser feito realmente, o que seria anticonstitucional, e as escolas vão ter autonomia de aplicar isso das melhores formas, usando as estratégias que forem melhores para atender as demandas do povo. Saúde é a mesma coisa. Os hospitais também, todos os hospitais vão funcionar como autarquias, mesmo que eles estejam ligados a uma diretriz definida pelo executivo, o capital do executivo distribuído para eles. Então, essa é uma ideia geral de como o Estado se divide e se dilui. Polícias é a mesma coisa. Você vai ter uma polícia geral, federalizada, como se fosse uma polícia federal, e a função básica de atuação dela vai ser como as polícias federais do mundo todo. Atuar no combate ao tráfico de droga e às grandes instituições criminosas. E nos municípios você vai ter as polícias ostensivas. E também polícias que vão estar ligadas à parte judicial, né? Polícias investigativas. Porém, elas vão ser como se fossem departamentos dessa Polícia Federal. E o objetivo disso é fazer com que haja comunicação entre toda essa estrutura. Não é porque a polícia pertence a um município e a de outro que elas não vão poder atuar diretamente. Elas vão sim atuar, porque são, no fundo, uma polícia só. E essa é a ideia geral de como o Estado vai funcionar. Essa é a diluição dela. Apesar de eu ter apresentado aqui praticamente horizontalmente como elas se dividem, em vídeos posteriores eu vou estar dizendo o que é cada uma dessas partições, dessas instituições, e também explorando mais sobre essa própria divisão do Estado e como isso pode ser benéfico para a ideia dessa soberania popular. Beleza? Então o vídeo era isso. Espero que não tenha ficado confuso. Qualquer coisa deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais breve possível e valeu!